BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 27 de junho de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro num dia em que o Ibovespa segue mais um dia de queda, 0,92% de baixa, seguindo esse ritmo de queda, segundo dia consecutivo. Poderia ser o quarto, mas é apenas o segundo, já que na sexta-feira da semana passada o Ibovespa subiu 0,04%, mas interrompeu essa sequência. O que a gente vê é que o mercado financeiro começou o dia um pouco mais animado até, com possibilidade de alta, com uma perspectiva de alta, depois da divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, trazendo talvez ali uma suavização no tom mais duro visto no comunicado da semana passada. Algumas pessoas até mesmo falando que, se por um lado uma porta estava fechada na semana passada para começar a cair os juros na reunião do mês de agosto, a ata de hoje abriu uma janela ou uma fresta da janela para que esse afrouxamento monetário possa acontecer a partir já do mês de agosto. Inclusive, muitas casas, inclusive alguns economistas já reprecificando suas apostas, reprecificando suas contas, justamente para falar que talvez em agosto comece esse ciclo de queda de juros. Soma-se a isso também, o fato de que saiu o IPCA 15, a gente fala da ata também bastante com uma perspectiva de olho na desancoragem de expectativas de inflação, nas expectativas também de inflação, e a gente olha para um IPCA 15 desacelerando no mês de junho em relação ao mês de maio, também nos últimos 12 meses com uma perspectiva de inflação do IPCA 15 abaixo dos 4%, mesmo assim, com núcleos e também serviços ainda um pouco resilientes, mas mesmo assim os dados mais cheios, digamos assim, com essa desaceleração da inflação. 6 dos 9 grupos apresentando queda na inflação. E essa é a perspectiva, esses foram os dados que saíram antes da abertura do mercado, que acabaram norteando levemente a alta do começo do pregão. Posteriormente, a gente já viu o Ibovespa virar, a gente viu os investidores ficando um pouco mais cautelosos, também com falas do presidente Lula criticando mais uma vez a postura do Banco Central, durante inclusive o anúncio do Plano Safra, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, fazendo críticas também contundentes. Ele falou que até tirava o paletó de ministro e vestia o paletó de senador justamente para poder fazer essas críticas. Críticas que no Senado estão sendo levadas um pouco também mais a sério, e a Comissão de Assuntos Econômicos aceitou pedido de requerimento para convidar Roberto Campos Neto a prestar esclarecimentos, dar explicações. É um convite, não é uma convocação, mas sim, Campos Neto vai de novo ao Senado Federal para explicar a política monetária e os passos que o Banco Central tem dado justamente nessa luta para conter a inflação, nessa luta para continuar fazendo com que a inflação ceda, isso, claro, por meio da política monetária. Além disso, a gente tem informações também sobre o mercado financeiro, a gente tem toda essa movimentação que está trazendo bastante movimentos, bastante variações e oscilações no mercado financeiro, tanto com o Plano Safra, a gente inclusive vê uma movimentação meio dispersa ali nas empresas ligadas ao agro, a gente tem também estímulos, ou pelo menos uma perspectiva de estímulos para a China, que pode melhorar a perspectiva
aqui para algumas empresas brasileiras. E também, olha só, a Localiza fazendo uma oferta, levantando 4 bilhões e meio de reais, mais um follow-on no Ibovespa, mais um follow-on na Bolsa de Valores. E claro que a gente vai comentar isso por aqui. Bom, vamos então já chamar o time, tá todo mundo preparado, todo mundo concentrado para essa pauta de terça-feira, um dia em que temos muitas informações, muitas notícias, muitos dados e já vamos começar com o nosso famoso boa tarde. Boa tarde, Marcos Saravalli, tudo em ordem por aí? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, boa tarde a todos. Tudo em ordem, né? Fora exceção da reação do mercado, o resto está tudo em ordem, né? Essa é a grande interrogação. Ensaiávamos uma abertura positiva, né? Pois é. Até cheguei logo pela manhã e falei, pô, o que o mercado está precificando ali? 9 horas ali nos futuros aqui do Brasil, Bovespa ensaiando. O mercado está esperando uma redução de juros na semana que vem. Tamanho exagero que era ali na abertura. E depois da abertura do pregão à vista, às 10 horas, o Ibovespa começou a aceitação, talvez, do mercado em relação à inflação e tudo que a gente vai discutir aqui em relação à ata. Mas mudou muitas perspectivas. E já adiantando uma pergunta sua, do Felipe, reforço mesmo o tom de ontem, particularmente. Fiquem atentos. É natural, né? A gente não está vendo grandes oscilações nas blue chips. Até hoje valem talvez um dos poucos destaques de alta de valorização. Mas, por exemplo, Petrobras. Petrobras continua com uma alta acumulada no ano muito expressiva. E é natural, não está caindo absolutamente nada. Marco, está caindo 1%, 2%. Mas para a alta acumulada ainda no ano de Petrobras, por exemplo, não é nada, absolutamente nada. E lógico, naturalmente, a gente viu vários small caps subindo 50%, 100% em 4, 5 semanas. É natural cair um pouco mais forte, que é a característica dessas small caps. Então, muito cuidado com esses movimentos, né, praticamente verticais de algumas ações. A gente vai ver também algumas ações menos líquidas caindo um pouquinho mais forte. Isso é super natural. Mas esse vai ser o debate hoje entre nós aqui da bancada, nossos entrevistados, essa reação do mercado, né, particularmente. Mas o que eu falei muito ontem aqui, acho que o Felipe também colocou super bem, a demanda, né, a gente vê a Localiza colocando quase 5 bilhões de reais aí e tendo demanda para isso. Então, veja, o investidor está voltando. Imagina se são 5 bilhões de reais em uma única empresa, não se são 5 bilhões de reais em várias empresas, num portfólio, em ETFs, enfim, numa única empresa. Então, tem uma demanda por equity aí, mesmo sabendo que a Localiza tem lá seus múltiplos mais elevados, enfim, tem toda essa discussão. Mas mostra realmente o apetite do investidor por ações. Então, essa vai ser a discussão de hoje, né? A reação do mercado esperava uma reação positiva ali, ensaiando na abertura, né? E agora, mas não vejo nenhum pessimismo, pelo menos o tom de quem a gente leu, de quem emitiu opinião, tanto a nossa também, acho que nenhum tom pessimista, né? Talvez um. Realização, ganharam dinheiro pra caramba. E quem tá na ponta vendedora de Petro, gringo, quem tá na ponta vendedora de Vale e liderada por quem? Por quem? Pela Goldman. Vai emitir Vale na casa do Caixa Prego, mano. Os caras têm emissão de governo da Vale. Do bolso, da gaveta, de do tudo meio dos livros. Lugar. Não sei de onde eles arrumam tanta Petro. Eles não acabam de vender Petro. Vendendo gringo, vendendo Itaú. Não pode ser realização, nada demais, não. Lá fora tá subindo, ele tá vendendo aqui porque tá ganhando dinheiro. Me desculpa, Alexandre Cabral. Boa tarde para você Tudo também. Bem? Tudo bom? Graças a Deus. Então tá agora bom. sim. Né? Agora o pontapé inicial. Ô, Cabral, a gente estava falando, eu percebi um leve sorriso no seu rosto quando eu falei que o comunicado da semana passada tinha fechado uma porta e a ata talvez abriu uma fresta de janela. Você não viu desse jeito, Cabral? Você acha que abriu a porta também? Não. Uma Ele frestinha. mudou algumas coisas, né? Na verdade, eu tive um trabalho, maluco. Eu fiquei 1h40, 1h30 fácil, lendo linha por linha das duas. E tem horas que eu digo, ô, BC, vem cá, vamos bater um papo. Pô, BC, por que no meio parágrafo às vezes você muda a ordem da frase, BC? Pois é. Mamãe viu a uva e ela era verde. Ela era verde, a uva que mamãe viu. Por quê, maluco? Por quê? Era outro diretor que foi lá e resolveu mudar a ordem da frase? Facilita a gente. Agora, o que eu fiquei curioso é a quantidade de parágrafo que foi tirado dessa vez. Esse parágrafo que tinha na outra, nessa, não tem nem sinal.
Não tem assim, diminuiu o discurso. Não aparece nada, tá em branco. Qual teor? Desoneração do combustível desapareceu. Bandeira verde de energia desapareceu. Ele nem fala de energia nessa outra. Na outra, ele dedica umas 8 linhas só para energia. Nessa, ele nem cita. Energia também, reservatório tá cheio. Tá... Então, eu não sei nem porque ele estava citando das outras, não né? É mais pronto de atenção, né? Mesmo porque tirou parágrafos de bandeira de energia, preocupação de crédito com o setor bancário lá fora, ele apagou. Esse parágrafo não existe mais. E ele tirou o parágrafo de remuneração do combustível 3 e tem mais um. Espera aí que eu tenho que me achar aqui. Juros estáveis por longo período, por horizonte relevante. Ele tirou 4 parágrafos que estavam na outra e não estavam nessa. Só que na hora que ele foi explicar a decisão de política monetária, a discussão sobre a conduta de política monetária, aí ele criou vários parágrafos para justificar. Não fale, eu te cortei. Não, eu ia pensar você como professor, eles levam 45 dias para fazer edição no texto de 2 frases. O professor também tiver dar uma brecha para os alunos, né? Deixar uma margem maior, né? Mas vários parágrafos são idênticos também. Vários assim, idênticos. Você tenta achar uma vírgula, um ponto e vírgula, nada. Eu ainda vou achar um erro e vou ver o erro no próximo. Para ver se é Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Um erro assim, um espaço a mais, sabe? Não precisa nem ser erro de português. Bacen taxa. Aqui no meio tá com 2 espaços. Eu quero ver se no outro vai estar com 2 de novo. Porque tem uns parágrafos que são idênticos da primeira letra ao ponto final. Uma coisa que eu achei interessante é que tem um parágrafo lá que eles falam que foi bastante debatido, houve divergência, e a gente não percebeu essa divergência de opinião no comunicado, né? No comunicado, todo mundo votou junto, foi unânime, não parecia divergente, mas tem uma frase lá na ata que fala, teve muita divergência de opinião a esse respeito. Eu falo, poxa vida, podia ter divergências... que ele põe lá num parágrafo de 19 a 20. Isso. É um parágrafo, na verdade, de 17 a 20. Que o 19, inclusive, dizem que é um parágrafo mais bombástico. Flexibilização da meta Selic exige confiança na trajetória do processo de desinflação. A maioria acredita que, devido à desinflação, devemos começar um processo parcimonioso de inflexão da próxima reunião. Ali que rola um pau. Eu botei parcimonioso, parcimonioso. No parcimonioso. E qual que é a interpretação, assim, em termos de não haver esse consenso, né? Qual que é a interpretação? Meio a meio, 1/3 para 2/3, enfim. Ele chega a sinalizar? Mas ele falou que a maioria acredita, né? Então, se a maioria acredita... Eu tenho um resumo bom aqui. Um ou dois ficaram ali mais... reticentes. A maioria, eu esqueci de contar se foram 8 ou 9. Acho que são 7, né? Que tem 7 dessa vez, tem né? 2 que não estão, né? Que é o Galípolo e o Ailton. Então são 2 a menos, 9 menos 2, 7. Então... São 7? São 7. Porque o Roberto Campos, ele pode desempatar como? Se dá 4-3 antes dele. Não são 8 que viram 9? Eu posso estar viajando por completo não total e você está 100% certo, tá? Deixa eu ver. Não tenho certeza. Inclusive, no último comunicado, deixa eu ver, o comunicado não é esse de maio, é o de junho. Votaram Roberto Campos Neto, Carolina, Diogo, Fernanda, Maurício, Otávio, Paulo Sérgio e Renato. Então foram 8. No último já não estava o cara, 9. Então. 10, não. Aí seriam 10, né? Voltando para 9 agora com os 2. Ai, caramba, peraí, comunicado do Bacen... Não, agora com os 2 que... Mas daí sai um que é meio... um diretor... substituto, alguma coisa assim. 21 de junho... Porque é o Roberto Campos Neto. De 23. Enfim. Vamos lá, Roberto, Carolina... É como dizer uma filigrana, é Diogo, um detalhezinho. Fernanda, o nome dela é gigante, mano.
Maurício, Otávio, Paulo e Renata. 8. Sim. Faltam 2 para entrar? 10? Então. É isso que eu tô falando. Se dão 10, o voto de Minerva não é do Roberto Campos Neto. Só se ele votar 2 vezes. Porque se dá 10, então, dá 5-5. Falta entrar 2, 6-6. Precisa ser pelo menos um ímpar aí ou alguém dando teria peso. que ser ímpar. Mas enfim, Cabral, Tá, um dado curioso. seguimos. Senão... Já deixei a primeira pergunta para o nosso entrevistado aqui. Daqui a pouco. Mas até como a gente viu, pelo menos opiniões convergindo e divergindo, né, nessa ata. Teve gente que falou, pô, não, eu tenho argumentos agora para confirmar esses 25 base points e tenho argumentos para deixar a janela em aberto. Eu acho que tem mais para confirmar. Eu fiz um resumo aqui, posso? Vamos lá. Agora, faz depois, pode ser depois do intervalo, pode ser outra hora. Vamos falar o resumo. Já está compartilhando o tela, então compartilha para mim, por favor. Pode ser depois, não precisa ser agora. Ó, são 23 itens, tá? Que se você for ver um comunicado bem grande, que eu dividi aqui o que é aquele famoso azul e rosa para nossa votação, para nosso entendimento para a próxima reunião. O que vem a favor de cair, azul, o que pode atrapalhar o rosa. Então, os 3, o primeiro lá é igual ao anterior, ele fala do mercado de crédito internacional, que o sistema bancário americano ainda preocupa, mas nada demais, porque os reguladores estão tomando medida, não faz preço. O segundo é do mercado internacional, que ele destaca uma coisa que ele não falou no anterior, porque não tinha dado tempo, que é o Canadá parou e voltou a subir, a Austrália parou e voltou a subir, Estados Unidos parou e tem chance de voltar a subir, que isso é o modo de se preocupar com a inflação, porque a inflação ainda não está totalmente controlada. Isso é gringo e praticamente acaba gringo, tá? Mercado local. Ele tirou a parte de desaceleração de mercado de crédito. Então ele diz que o mercado de crédito está normalizando, mesmo pós-Americanas, mesmo após Light, que o único problema é que ainda tem no mercado de crédito é oriundo de política monetária. Então quer dizer, juros altos é alto pegar dinheiro emprestado, sendo alto pegar dinheiro emprestado eu tento evitar. Mas efeito Americanas, que alguns falaram, até o próprio Banco Central falou 8 de janeiro, ou Light, para eles não tem mais nenhuma função, que ele arrancou essa frase do outro comunicado para esse. Coisas que levariam à queda de inflação já na primeira parte do comunicado, que são divididas em 4 grandes, tá? Inflação do consumidor continua elevada. Isso foi no anterior. Nesse atual ele já fala. Inflação do consumidor continua elevada, mas ela está reduzindo no período recente. Então ela está dizendo que IPCA ainda está alto, mas ele está sofrendo uma redução. Inflação de política monetária tendo uma incipiente melhora, quer dizer, o 13,75 fazendo o preço, e isso é uma notícia boa que ele não comunicou no anterior. Então isso para mim aponta a favor de queda de juros. Porque no comunicado de maio, né, a última reunião, ele não tinha falado nada. Então isso acaba a primeira parte, que o título geral é atualização de conjuntura econômica do cenário. Risco. O primeiro, ele só pega o número do Focus e muda. Então eu tive até o trabalho de ir lá no Focus da reunião anterior e você vê que é puramente mudança, ele não interpreta nada. Ele fala, juro 23, a inflação 23 era tanto, agora o Focus diz que é tanto. 24 é tanto. Não muda nenhuma frase de, o horizonte 25, não enfeita o pavão. Ele copia o número do Focus. Ele copia o número do Focus. Eu tive trabalho de ir lá ver, ele literalmente faz Ctrl+C, Ctrl+V do Focus no 5, então nada de acrescentar. No 6, ele tirou um parágrafo, uma frase lá, na verdade no 6 ele tirou o parágrafo inteiro. Então o parágrafo inteiro que estava em maio, em junho ele não existe. O que estava em maio? Juros estáveis de longo prazo no horizonte relevante. Então aquela história de continuar com 13,75 por muito tempo. Isso daqui para mim é um dos motivos que eu possa acreditar em queda de juros. Porque se ele tirou juros altos no relevante muito tempo, é que pode começar a queda. Eu lembro que da outra vez,
A Rafaela até me retuitou hoje do negócio que a Rafaela do Banco Inter, de um comentário que eu fiz no Twitter. Eu lembro que da outra vez, e nós já perguntamos, Felipe já perguntou várias vezes, Paula já perguntou, Débora já perguntou para vários entrevistados, a tal taxa neutra de risco, que é aquela taxa neutra que é indiferente investir ou o empresariado investir. É uma taxa perfeita para equilíbrio da economia. Que chegou a rolar algumas discussões no último encontro do Banco Central, que deve ter umas 3 semanas, da possibilidade de aumentar esse número. E quando esse número aumenta, vamos pensar grosso modo, muito grosso modo, inflação mais taxa real de juros é igual a juros nominal. Então imagina que o juros nominal é meta Selic, inflação é o que está correndo e a taxa real de juros. Se ele sobe a taxa real de juros, ele vai ter o quê? Mais dificuldade de derrubar a meta Selic. Então, por quê? Porque a inflação mais taxa real é o 13,75. Se essa taxa real foi de 4 para 4,5, significa que a desinflação está mais lenta, a taxa neutra, a taxa real de juros demoraria a cair. Então, isso para mim é um dos pontos que seguraria a derrubada em agosto. Porque na cabeça do Banco Central essa taxa de equilíbrio subiu. Taxa de equilíbrio subiu, segura a meta Selic num patamar mais alto ou numa queda mais lenta. Eu acho que isso foi o discurso que ele quis dar. Ele não quis manter 13,75 em agosto. Mas mercado não espera nenhum tombo meu de 1% até o final do ano. Pode ser 0,25, meio, até como vocês estão precificando, ok. Mas não põe na conta 1% porque eu subi a taxa de equilíbrio e a meta Selic vai trabalhar mais para cima. Aí o cenário internacional, uma coisa que ele já falou no comunicado, queda dos preços da commodities ajudou a segurar a inflação, taxa de juros mais alta no primeiro mundo ajudando a segurar a inflação. Ele aqui tirou o que eu já tinha falado lá em cima, o parágrafo sobre crédito, também tirou sobre crédito internacional, ele apagou isso, não comenta. No cenário doméstico ele fala que a economia está rodando, mas está rodando mais fraca. Um dos motivos é a política monetária. E uma coisa que está começando a chamar atenção, que nesse momento ainda não é preocupante, mas chama atenção, é recomposição do salário real dos trabalhadores. Então imagina, grosso modo, que a inflação for de 5, eu consigo um aumento de 6. E isso, dependendo se for volumoso. Imagina os 48 milhões de brasileiros com carteira assinada conseguem um grande salário real. Isso pode dar um pequeno repique inflacionário, porque está entrando mais dinheiro no ambiente econômico. Coisas boas, no parágrafo 10, tirou a inflação particular do setor de serviços. Era uma coisa que ele estava batendo muito na tecla, que Jerome Powell bate nos Estados Unidos, que a Lagarde bate no BCE, que o cara do Banco do Reino Unido, que eu sempre esqueço, o nome dele bate no Reino Unido, é a inflação de serviços. Ele tirou isso. Ele diz que a inflação está diminuindo, a inflação, ele fala do consumidor em geral, mas não destaca serviços como ele destacou no anterior. Isso para mim é uma notícia boa, que ele está olhando para serviço, mas de uma forma mais discreta e não como um grande olhar, tá? Ele, aqui no parágrafo 12, é a primeira grande mensagem para mim de queda de forma explícita. Desinflação mais célere e menos custosa, permitindo flexibilização monetária. Então, até então, ele estava dando a entender, melhorou aqui, melhorou ali, quem sabe a gente cai, aqui ele escrachou para mim, permitindo flexibilização monetária. Ele não botou time, mas se ele botou isso, no máximo setembro, mas eu acho que em agosto já tem tudo para cair. Aí aqui para baixo ele tirou alguma coisa de energia, que bandeira verde, arcabouço passou, nada de tanta novidade aqui. Tirou o parágrafo de remuneração do combustível, que para ele já está tudo no preço, porque todos já foram oficializados. As duas, da gasolina e do diesel, a gente já sabe a data. Então não é mais preocupação, é só para Excel e fazer conta. Então eu não tenho mais a dúvida da desoneração. E a discussão da conduta de política monetária foi que ele mais virou volante. Ele chegou a tirar parágrafos inteiros
que não tem uma citação no parágrafo atual, a não ser a palavra inflação solta, assim. Aonde ele dá a entender que flexibilização da meta Selic exige confiança na trajetória do processo de desinflação. E isso é uma decisão unânime por todos os participantes da diretoria. Só que depois disso, o parágrafo seguinte, ele fala que tem um racha. Qual racha que ele fala? Ele diz que a discussão interna entre os diretores é qual é a velocidade de comunicação dessa queda e como essa queda irá se proceder. Uns dão a entender que já quer isso um pouco mais rápido, outros ainda esperam números mais detalhados para formar opinião. Então, resumindo, nós podemos ter uma queda em agosto e essa queda em agosto não ser unânime, tá? Podemos ter, vamos lá, vamos dizer que sejam 10, 8-2, 7-3, 9-1, se esses poucos que estão segurando um pouco mais não resolverem mudar de opinião daqui até lá. E uma coisa unânime é que a inflação futura, hiato do produto e balanço de riscos serão um dos decisores para tomar vai ficar meio estranho, né? A decisão na próxima reunião de agosto. E por último, é um parágrafo bem burocrático, manteve 1375, diz os diretores que voltaram e continua vigilante sobre os próximos passos, onde ele cita novamente inflação corrente, inflação futura, hiato do produto e balanço de risco. Então, se eu resumisse isso para mim, eu vejo bem mais frases assim, no submundo da comunicação da ata, que ele não escracha, né? Ele não fala assim, você tirou 0 da prova. Ele fala, sua nota não foi compatível para um bom aluno. Então eu vejo bem mais argumentos para queda e somente um para alta, um para manutenção. Só que eu esqueci, um para manutenção foi a frase para dar a entender, olha, eu vou cair, mas não aposta pancada não, porque não vai vir essa pancada, porque eu subi os juros neutros. Então, acho que foi 10 minutos falando, resumidamente, para mim, o discurso é queda. Abriu frestinha da janela para. Mas ele agosto. É uma boa frestinha. Na madruga, mas 0,25. Em Porto Alegre dá frio, mano. Sabe uma. Vou tentar aqui passar também um pouquinho de interpretação. Vamos lá. Vocês me corrijam no próximo bloco ou concordam. Pode ir. Porque ele fala ali no parágrafo 19º, ele fala de opinião predominante, né? Então, se a gente tem 8 votos, o que é predominante? No mínimo tem que ser um 5-3, não pode ser 4-4. Então, foi um 5-3. E olha só que interessante, se você pegar na mídia, tiveram 3 diretores ao longo das últimas horas que deram opinião, sinalizando que sinalizam a manutenção. Então, primeira opinião, a interpretação que a gente tem que ter, que o próprio Roberto Campos está nos 5 e não nos 3. Então ele já começa, ele ter um voto, sinalizar, isso é interpretação. Depois o Cabral concorda aqui ou não. Então essa é a primeira interpretação que a gente tem, que a gente precisa sinalizar. Então esse ponto que mostra que o próprio presidente, lembrando, o presidente não vota 2 vezes, e ficou realmente dividido. Então, minha opinião, 5-3, mas esse predominante do parágrafo 19º mostra que o próprio Roberto Campos já sinaliza, ele mesmo tendo um voto, podendo ter um voto de peso, de decisão, para a próxima reunião. Então, essa é a minha leitura entre os 3. Foram 3 diretores, o Renato, o Diogo e a Fernanda, que deram sinalizações que poderiam estar votando, que ainda é cedo para começar a fazer esse movimento. Em algum evento hoje? Foram durante a mídia. Recente, então foram. Né? Recentes. Durante a mídia. Nos últimos dias. Cada um sinalizando ao longo dos últimos dias na mídia a opinião deles. E a gente segue nesse monitoramento, até porque daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, Sara Vale e Alexandre Cabral, a gente vai falar também de alguns reflexos que a gente pode ter na condução da política monetária, se a gente pode dizer assim, dos dados do IPCA 15 que saíram hoje, né? Mostrando essa desaceleração da inflação, colaborando com uma visão mais interessante para começar a cair o juro, mas tem toda a situação ainda de alguns núcleos e também da inflação de serviço um pouco mais resiliente, que é aquela história, né? Caiu, mas ainda precisa deixar para ver
se vai mesmo fazer o efeito necessário. E claro, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, porque na volta a gente segue com os principais destaques aqui do mercado financeiro. O intervalo é rapidinho, você continua aqui com a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta aqui, ao vivo, BMC Market dessa terça-feira, 3h06. A gente agora recebe o nosso convidado dessa terça-feira, Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa, já está aqui conosco para bater um papo e expandir um pouco mais toda essa conversa a respeito da ata do Copom, IPCA 15 e tudo que está movimentando a economia brasileira. Héctor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à BMC. Sempre um prazer falar contigo. Muito boa tarde para você. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
Tori, da última vez que a gente se falou, inclusive, pegou até um pouco a gente de surpresa aqui com perspectivas a respeito do começo do ciclo de corte de juros. A gente falava contigo e você sinalizava só no ano que vem. E aí, algumas coisas aconteceram de lá para cá, né? Principalmente essas decisões do Banco Central, pelo menos agora pela manutenção, comunicado, ata. Queria saber como é que está a sua visão, como é que está a sua perspectiva, como que você recebeu esse comunicado e essa ata do Comitê de Política Monetária. Tem mudança na perspectiva, mantém a perspectiva? O que você pode falar para a gente do cenário, né, que a gente teve de lá até aqui? Obrigado pela pergunta. Pois estava um pouquinho mais hawkish, né, do que o resto do mercado. Na esteira, minha opinião se balizava na esteira da desancoragem das expectativas de inflação. Então, com 2025, 26 não convergindo para a meta, né, não via espaço para a autoridade iniciar o seu processo de afrouxamento. Entretanto, e aliás, mudei hoje, se quiser saber, com a ata de hoje, porque até a quarta-feira passada eu estava um pouquinho reticente, evidentemente, dada a pressão que estava ocorrendo, os números que estavam saindo, mas não tinha observado pela autoridade, por parte da autoridade, uma comunicação explícita, como pontuou o Cabral. O Cabral trouxe aí os dados. Aliás, a minha análise de hoje de manhã para a alteração do call foi uma soma de Cabral e Saravalli, porque, na verdade, eu começo a ler o início ali e não vejo nada de novo. Aí, a hora que eu olho o juro neutro, eu falo, ele veio para um call um pouquinho mais hawkish. Então, será que vem, de fato, alguma coisa que vai assustar o mercado? A hora que eu continuo lendo, e eu chego no ponto que o Saravalli cita, que ele fala, olha, a maioria foi predominante, e maioria de 8 é 5 ou 6, né? A maioria diz que é favorável uma sinalização para corte em agosto e tudo mais, um afrouxamento com parcimônia e tal. Eu falei, bom, peraí, agora o apontamento foi muito mais claro do que sugestões anteriores poderiam vir a ser, né? E aí, com o efeito, eu alterei o call de juros, trouxe ele agora para corte em agosto, 25, 50 em setembro, aliás, 50 daí em diante, finaliza esse ano a 12%, e o ano que vem a gente chega a 9%, que é exatamente a nossa estimativa, na verdade, o intervalo aí médio da estimativa de juro nominal neutro que a gente julga ser, que o Cabral pontuou há pouco. Mas sob efeito, evidentemente, de uma política menos monetária menos rigorosa, eu elevei minhas perspectivas de inflação, de IPCA, para 2024, horizonte relevante até essa reunião, passa de 3,7% para 4%, então vamos perdendo a meta do ano que vem, na minha concepção, em cerca de 100 pontos, e fiz uma elevação também para 2025, de 3,5% para 3,7%, meta essa que vai ser reafirmada ou não agora na reunião do CMN de quinta-feira. Oi, Cabral aqui falando, tudo bom? Héctor, meu amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você acredita, desculpa, eu só vi teu número final, o que você acredita de sequências de queda agora para esse ano? Começa com 25, começa com meio? 25 agora em agosto, 50 a partir de setembro, as últimas duas reuniões desse ano, outros dois cortes de 50, vale pontuar a respeito de, para fazer tal projeção, né, dado que os números, eles, na minha concepção, nos meus modelos, não fechavam a conta, eu comecei a fazer o mapeamento, né, tentei fazer o mapeamento do board para ver como é que se daria essa composição. O Saravalli pontuou muito bem, eu trocaria só o Renato pelo Diogo, nos 3 ou 2 votos de resistência que ele colocou ali para o juro, né? E os demais ficando ali entre o neutro e o dovish. Vale comentar que a partir da próxima reunião, muito provavelmente, a gente já terá
a participação de outros 2 diretores. Então, com um veio, né, pelo menos ao que tudo indica, mais dovish, né, um pouquinho mais leniente com o combate inflacionário, o que tende a fortalecer uma aceleração para o corte nas reuniões adiante, nas reuniões de setembro em diante. O Héctor, muito boa tarde. Só para recapitular ali o tema até que o Cabral mencionou em relação ao juro real neutro, só para a gente entender aqui as continhas, né? Porque eu não consigo chegar nos mesmos números ali que o próprio Banco Central falou de 4%, enfim, um pouquinho acima. Se a gente chegar na Selic a 9%, de duas uma, ou a Selic cai mais, ou será que a inflação não vai ser essa mesmo? Enfim, como que a gente consegue chegar nessa conta aí no médio, só para corrigir aqui um pouco o prazo, talvez eu tenha errado um pouco no prazo, né? Mas como chegar no juro real neutro de 4%, particularmente pensionado? Então, na verdade o 4,5 é o agora, né? E eu também estou um pouquinho para cima disso, minha avaliação, meus modelos sugerem que o juro real neutro está um pouquinho acima disso, está em 4,5 com 5, na verdade, só que as nossas projeções, elas contemplam uma elevação do juro neutro até 6% no final de 2024, né? E isso se dá não só pelos motivos elencados naquele parágrafo que o BC cita o juro neutro, mas também pelo ingresso ali do parafiscal, né, bancos regionais e a elevação do dispêndio do BNDES, cuja consulta já subiu 180% em dados recentes nesse primeiro quadrimestre, né? Então, essa entrada dos bancos públicos, né, do parafiscal na economia faz com que haja uma expulsão do dinamismo do capital, pelo menos uma redução do dinamismo do capital, diminuindo a eficiência a eficiência da política monetária. E aí, o nosso juro neutro no final lá de 2024, ele vai a 6% em termos reais, a hora que a gente adiciona uma inflação meta, né, por conta dos modelos, de 3%, a gente vai a 9%. Se a autoridade monetária revisar essa meta estrutural para 3,5% ou 4%, eu vou adicionando nesse juro nominal, né? Então, aquela explicaçãozinha que o Cabral deu aí só para o pessoal, né, que está nos assistindo, você tem o juro nominal, o juro real neutro, você adiciona a sua expectativa de inflação, você vai chegar num nominal neutro, consequentemente a Selic ela vai versar exatamente em cima desse nominal, porque a Selic ela já contempla ali dentro dela a expectativa de inflação implícita. Héctor, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo estranho. Ele não fala uma linha de parafiscal desse comunicado. E ele tem falado tanto nas entrevistas. Pois é, dá um veio hawkish, né? Porque o parafiscal tá vindo, né? E não vai poder ser ignorado, inclusive nos modelos. Eu acho que um dos pontos relevantes que a gente vai ter no RTI a respeito do juro neutro, na hora que ele justifica ali, ó, elevamos o juro neutro e tal de 4 para 4,5, por conta do juro internacional, por conta de não sei o que, por conta dos nossos modelos. Eu espero que ali, em algum box, esteja esmiuçado um pouquinho desses modelos. E aí, implicitamente, eu avalio que o parafiscal esteja ali. O Fábio Kanchuk, que era diretor do BC até pouco tempo, publicou um estudo, acho que foi em janeiro, falando a respeito da entrada do BNDES, o desembolso do BNDES, ele conseguindo cumprir os planos dele de expansão, esse juro neutro chegaria tranquilamente a 6%, foi baseado, dos estudos que promovi aqui foi baseado nisso, e de fato você consegue observar com o desembolso do BNDES, em detrimento do crédito livre, PJ, você acaba vendo essa elevação de juro neutro. Então, eu acho que está implícito ali na hora que ele fala alguns modelos indicaram a elevação do juro neutro, e eu espero que no RTI a gente possa esmiuçar um pouquinho mais alguns modelos. Ô Héctor, eu tenho uma dúvida, e eu estava até lendo
um comentário da própria ministra Simone Tebet e acabei até concordando com ela. Ela disse que parece que a ata e o comunicado são escritos por órgãos diferentes, porque um tem um perfil, uma comunicação, um tom, o outro acaba tendo um tom talvez até diferente. Você percebe isso também? Você conseguiu perceber isso? E por que será, né? E aí, claro que é um exercício de imaginação. Por que será que isso acontece, né? Porque o comunicado ele vem um pouco mais duro, pelo menos esse especificamente, vem um pouco mais duro, a interpretação mais hawkish, um comunicado mais enfático, e aí a ata ela traz uma suavização do recado. Foi o efeito da média na minha avaliação, né? Quando você tem um ambiente no qual você está iniciando um processo e você tem a divergência exposta, você vai fazer um comunicado enxuto que vai buscar algum consenso entre os participantes. E aí fica esse negócio meio estranho. Tanto é que eu fiz questão de ler novamente as entrevistas recentes do Brito, do Dias, da Guardado, do Guilhem, todos eles, e você consegue ver trechos específicos colocados no comunicado que são esmiuçados agora na ata. Então, virou aquele Frankenstein, né, de uma comunicação onde você tem dissidentes, onde você não tem uma convergência plena, e aí acabou gerando um misleading de comunicação. Eu acho terrível, poderia ser reescrito, né? A ministra até brincou que foi órgãos distintos, né? Mas infelizmente é o que você consegue fazer, né? Para tentar refletir, né? E o Roberto Campos ele fala isso com frequência. Nós queremos que todos os diretores estejam representados na comunicação. Então acaba gerando esse tipo de fato de desencontro informacional, vamos colocar dessa maneira. Uhum. O Héctor, uma pergunta super simples aqui. Entender se nessa ata, na sua interpretação, já incorporado os dados de hoje, no IPCA 15, e se não, o que mudaria, né, na sua avaliação, essa ata incorporando as notícias de hoje, já que a gente teve o IPCA 15 com notícias boas e ruins, né? O que poderia piorar ou melhorar a ata tendo as informações de hoje? Então, não, né? Então o 15 ele não está contemplado na ata de hoje, né? De fato, essa ata ela já vem pronta da reunião e tudo mais, que ocorreu na semana passada, inclusive não pode ser alterada. Há quem diga que tem algumas alterações de percurso, né? Mas em tese ela não pode ser alterada frente ao que foi observado das informações da decisão em si. E eu acho que esse IPCA 15 de hoje, ele acaba não trazendo maiores entreveros, né? Porque a comunicação ela foi explícita, principalmente naquela divisão, quando fala, olha, com a desinflação, né? E quando ele fala de desinflação, ele está falando da inflação corrente, né? Então, a desinflação ampliando a confiança daria para cortar em agosto. Ora, a próxima reunião ela ocorre dia 2 de agosto, ou seja, nós não teremos o índice de inflação, o IPCA, referente a julho, que sai depois disso. A única informação que a gente vai ter de IPCA fechado vai ser a do IPCA de junho, que deve indicar uma deflação ali, nós estimamos, da ordem de 0,12%. Então a gente vai buscar com o 12 meses algo próximo de 3%. É de fato o ponto de mínimo da inflação corrente. Desinflação vai seguir em curso, o que acaba gatilhando, né, a condição que a maioria impôs para assistir o corte. É claro que não poderia se dar de barato, como o Cabral pontuou, tem que falar, olha, tem uma parcimônia aí, rapaziada, vamos com calma. Eles falaram, olha, a desinflação e a transmissão para as expectativas. Então, assim, por enquanto, esse IPCA 15 de hoje, uma informação intermediária, trouxe algumas surpresas, um qualitativo ruim, mas eu não acho que vai ser nenhum impeditivo para a autoridade monetária iniciar esse ciclo
de corte, visto que pro fechado, né, então a meta de inflação é sobre o IPCA fechado, nós vamos ter mais uma observação nesse entre reuniões apenas, nesse adiante, né, e aí, consequentemente, vai ter uma deflação em perspectiva, pode ser até pior do que a gente imagina, e aí não tem jeito. Na melhor das hipóteses, vem o 25. Eu acho que o debate hoje vai muito no sentido de menos 25 ou menos 50. Tem um pessoal mais otimista que já está pulando para os 50 aí. Deixa eu te fazer uma pergunta da parte internacional do comunicado. Ele fala que o juros lá fora deve ficar alto por um tempo maior. Até cita que não fala escrachadamente Canadá nem Austrália, mas fala que alguns países pararam e depois voltaram os juros. Isso, analisando essa parte de forma fria, totalmente fria, é ruim para a real. Porque, teoricamente, eu vou querer juros mais altos de primeiro mundo do que juros em queda de terceiro mundo. Só isso, de forma fria. É claro que a gente tem que analisar 1000 coisas, mas isso de forma fria. Somado a isso, ele fala que a commodities já está no fim do seu efeito de desinflação. Então ele acha que commodities não tem muito mais o que cair. Então existe na cabeça de vocês uma possibilidade do real se desvalorizar e a gente ter uma pequena inflação de importado até o final do ano, devido a essa parte de juros lá fora mais alta ou não? E como commodities poderia ajudar a equilibrar esse problema? É uma pergunta complexa porque envolve diversas variáveis, né? Primeiro, o câmbio, o preço de tela, eu não avalio ele como sendo o estruturalmente reflexo da nação. Nós temos uma condição muito pior do que esse câmbio está indicando. Vide o nosso fiscal, vide o arcabouço que vai passar, que não terá a capacidade de controlar a dinâmica de endividamento brasileiro. Então, assim, é um país que tem um nível de dívida elevado e crescente, muito maior do que seus pares, né? Hoje tem uma entrevista do excelente Felipe Salto no Estadão, falando a respeito da reforma tributária, que também não será suficiente, vai virar uma coxa de retalhos, é muito bom e tudo mais, mas virou um Frankenstein e tudo mais. Então, assim, o Brasil, com esse 4,70, 4,80, na nossa cabeça aqui, ele não é muito sustentável, né? É algo muito mais volátil, porque o fundamento joga na nossa avaliação para cima. As commodities já fizeram esse papel de desinflação. Positivamente, nós tivemos commodities pressionadas no primeiro trimestre, que fizeram com que a balança comercial brasileira tivesse um resultado positivo, mas eu não acho que nós deveríamos ter um processo reflacionário, principalmente de bens, né? Porque os bens, eles são que estão surpreendendo sistematicamente para baixo, e a gente importa majoritariamente bens, né? A parte de alimentação a gente se basta, na parte de serviços é um non-tradables ali, bem dizer, né? E o grosso que vem de fora seria a parte de bens. E esses estão cedendo bastante. Então, a commodity que está gerando uma redução, que tem potencial para reduzir a balança comercial no futuro e já tem uma sazonalidade forte no primeiro trimestre, ela tira um pouco de pressão da cadeia de bens, e a gente não vai importar tanta inflação, porque lá fora o juro permanece elevado. Agora, se vai ampliar o fluxo de gringo para fora, eu acho que não. Eu acho que, por enquanto, aliás, não teve um fluxo de gringo para o Brasil, né? Isso é uma coisa para a gente destacar, né? Eu vejo diversas matérias falando, olha, fluxo de gringo para a Bolsa, e a gente confunde com o cross-border, né? Então, não teve dinheiro de fora entrando. Teve um rotation, o cara saiu de renda fixa, saiu de um FDIC, de um Fiagro, alguma coisa, enfiou na Bolsa. Então o fluxo foi de gringo para a Bolsa, mas não quer dizer que veio dinheiro de fora, até porque o fluxo cambial que o próprio Banco Central divulga toda a quarta-feira, ele não mostrou esse fluxo financeiro, ele mostra um fluxo comercial mesmo, de balança comercial do brasileiro que exportou, que veio
o dinheiro de fora para dentro, que antecipou câmbio e tudo mais. Então, nós não temos uma pressão inflacionária, mas também não somos tão benignos com relação a esse câmbio no segundo semestre. Eu acho que esse segundo semestre ele vai se iniciar com a inflação corrente avançando, porque vai sair da conta a deflação do terceiro trimestre que o governo e o Bolsonaro e os congressistas da época geraram por redução de impostos. Nós vamos ter uma volta de imposto corrente, com o ICMS, por exemplo, batendo agora em gasolina, e a própria acomodação dos preços, né? Vai sair aquele efeito negativo, como você pontuou, né? Então, inflação é variação de preço. Se as commodities cederam, você arranca a deflação dali, você vai deixar ela no bola-bola, e aí, consequentemente, prevalece o estrutural da inflação, que é refletido pelos núcleos que seguem em patamar muito elevado. Uma pergunta, o Kantchuk, que foi ex-BC até, sei lá, final do ano passado, eu acho, ele deu uma entrevista, eu acho que foi no Valor, ali, tanto lugar que eu nem lembro agora. Essa semana, tem uns 2 dias, que ele não, na cabeça dele, a chance seria remota do Banco Central começar a cair juros, enquanto o foco de 2025 não bater 3,5. E o foco só está 3,80. Você acredita que isso possa ocorrer? Se você tivesse perguntado isso para mim às 7h59, Cabral, eu ia falar assim. Era o call. O Banco Central está mostrando rigidez, está mostrando que vai combater a desancoragem da inflação, está mostrando que você tem que ter um esforço adicional para reancorar e tudo mais. E o Fábio está falando exatamente isso. Ele fala, se em 2025, 2026, você tiver mais de 50 pontos de desancoragem, a autoridade não pode começar um ciclo de afrouxamento sem gozar de plena credibilidade de que sempre fará o que for necessário para a convergência das expectativas de inflação. Agora, a autoridade acabou, em ciência disso, do 3,80, ela acabou de divulgar que em agosto a maioria acha que tem que cortar os juros. Então, acabou que, assim, eu compartilho da opinião do Fábio, mas a autoridade está sinalizando por um outro lado, está sinalizando de que não, essa situação da desancoragem, ela incomoda, ela torna mais vagarosa o processo de desinflação, mas não é um impeditivo para o início do ciclo de corte. Algo que eu discordo, mas eu não sento no board lá, né, Cabral? Entendi, fechou. Maravilha. Ô, Héctor, e agora eu queria trazer um pouco de toda essa perspectiva que a gente está vendo, né? Possibilidade de corte de juros já em agosto, você mesmo comentou muito bem sobre isso. Esse cenário mais de deflação, né, ou desaceleração da inflação e os reflexos que a gente vê no mercado, né? Porque quando estava nessa expectativa, vai cortar juro, a gente viu queima de muito prêmio na curva de juros e se esperava, né, que talvez isso pudesse dar continuidade e melhorar perspectiva para alguns setores que são um pouco mais sensíveis. A gente viu isso acontecer e agora parece que deu uma arrefecida. Você acha que tem mais espaço para queimar mais prêmios? Você acha que tem mais espaço para esses setores mais sensíveis acabarem tendo desempenho melhores ao longo, até, né, chegar nesse corte efetivo? Como você está analisando esse cenário todo, olhando para a Bolsa? Eu acho que existe um momento Brasil, né? Então, inclusive o Pedro Serra, que é o nosso gerente aqui, o nosso head de Equity Research, ele fala muito a respeito disso. Existe um momento Brasil, um momento que é bom para a Bolsa, que o brasileiro estava fora desse risco, voltou, muito gringo que estava fora voltou, tinha muito ativo subprecificado e tudo mais. Agora, estruturalmente, tem que saber pensar quais ativos a gente vai ficar, né? Então, por quê? A gente compartilha exatamente
do mesmo cenário, né? Porque no longo prazo a nossa classificação a nossa, vamos colocar assim, qualidade fiscal não é das melhores, a nossa dinâmica de inflação não é das melhores, nós vamos ficar, ao que tudo indica, num exposto de risco altista para a inflação. Isso porque os indicados, novos diretores, aparentemente têm uma leniência maior, eles são mais dovish no combate inflacionário, potencialmente teremos uma alteração da meta de inflação, que vai, mais uma vez, pode denotar essa leniência, esse convívio com um avanço de preços mais célere. Então, assim, estruturalmente, a gente está falando de estruturalmente, a gente está falando de 1, 2, e aí vai indo para frente. O Brasil ainda não tem sinais de mudança categórica, né? Então, por isso que causou, inclusive, muita surpresa a alteração do guide de rating para Brasil, né? Da S&P. Então, assim, por enquanto a gente ainda está bem reticente em termos estruturais, mas há um momento Brasil que está gerando um oba-oba. A gente não pode esquecer que uma parte desse oba-oba é mão leve, né? Então que entra num curto prazo para soltar muito em breve, para realizar um lucro rápido, alguma coisa assim. Então tem que surfar isso, mas sempre com muita cautela. Pelo menos por enquanto é up de bolsa, mas estruturalmente não é tanto assim. O Ettore, só uma dúvida, eu vou mudar de assunto, na verdade vou mudar completamente de assunto, mas depois no final você vai entender que não mudamos tanto assim. Por isso ele gosta de macarrão, é isso, nome italiano? Você prefere o quê? Aí chega na cesta básica na inflação. Mas aquele imposto sobre exportação de petróleo, né? Que se fala em memória, acho que está caducando amanhã, que a gente tem impacto de empresas listadas, mas por outro lado, queria uma ajuda sua, porque o governo tem que arrumar um jeito de tapar esse buraco, né? E aí a gente volta para preço de combustível, remuneração, enfim, e aí terminando, se a gente vai ter impacto no preço de combustível, ou vem a Petrobras reduzindo para não trazer tanto impacto assim na inflação. Então, começou mudando de assunto, mas terminamos na inflação, né? Então, em resumo, esse fim de não virando, né, uma lei pode se traduzir em aumento de preço do combustível ou vai arrumar uma outra fonte de arrecadação, ou no final das contas a Petrobras acaba pagando essa conta aí? A Petrobras a gente avalia que já está pagando, né? Porque a elevação de impostos nós estimávamos que ela seria parcialmente anulada. Então, o ICMS de gasolina e tudo mais, que está ali no 35, ia virar 69, então ia dobrar, e parcialmente cerca de 17 centavos lá na refinaria seriam compensados pela Petrobras. A mesma já o fez, reduziu 13 centavos, cerca de 13 centavos, a coisa de 2 semanas atrás. Então, nós avaliamos que já não tem tanto espaço para que a petroleira reduza aí o preço do combustível, né? É evidente que pode ter algum outro tipo de compensação, alguma coisa assim, mas por enquanto nós avaliamos que o que a companhia poderia ter feito, aliás, o que a companhia poderia, né, ter feito, né? Então o que a gente avalia que daria em termos matemáticos, ou pelo menos na matemática que a gente acha que está sendo usada, para a companhia fazer, e já foi feito. Então, agora, no dia 1 de julho, não tem mais compensação na nossa perspectiva, vai ocorrer sim um choque de impostos no tocante à gasolina, que tende a subir 30 centavos. Nós já projetamos, então, como eu disse para vocês, se ter 0,30 positivo. Então, repare, é uma ascensão grande, já guiando aquele rebote que eu falei do 12 meses para vocês. E isso deve se refletir ao longo desse terceiro trimestre, vai bater no julho, vai bater no agosto, vai ter outros bens que vão acabar subindo por conta do avanço da gasolina. Então, assim,
A resposta é: a Petrobras já está pagando, já reduziu 13 centavos, segundo a metodologia ali, que aparentemente é a nova metodologia. Maravilha. Héctor Sanches, obrigado pela participação. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente. Até uma próxima. Volte sempre. Um abraço para você. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Muitos pontos importantes sendo levantados aqui. E claro que a gente vai debater um pouquinho mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. A gente volta já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui no BMC Market dessa terça-feira, trazendo, os principais reflexos, os principais impactos aqui no mercado financeiro. A gente já debateu bastante sobre a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente falou também do IPCA 15. Alexandre Cabral, 3 de 5 já foram, da semana. Boletim Focus. Eu tô assim, 3 de 5 eu comecei a olhar pro alto, assim, que esse maluco tá falando. 3 de 5. Eu vou concordar, Focus, mas não lembro. Deixa eu abrir aqui. Ata do Copom, IPCA 15. Falta Conselho Monetário e relatório trimestral de inflação. E Brasília a qualquer momento. E Brasília acontece o seguinte, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado convocou, ou pelo menos aprovou, um convite ao Roberto Campos Neto para ele prestar esclarecimentos a respeito da condução da política monetária. Em abril, ele esteve lá, se não me engano, acho que foram 4 horas que Roberto Campos Neto ficou esclarecendo as dúvidas dos senadores. A minha principal dúvida é, vai estar o filho, irmão do Ciro Gomes de novo? Mano? Cid Gomes, senador Cid Gomes, com a sua lousa... eu não tenho assim o que acrescentar, sério, de verdade. Não tô querendo esnobar, não tem mais o que acrescentar. Vai ser o mais do mesmo. Ele vai lá mostrar vários gráficos, vai dizer que não presta, e outro grupo vai dizer que presta, ninguém conclui nada e vai embora. E a curva de juros mexe absolutamente nada. Porque não é novidade. Que ele já foi. Como ele foi e mandou bem, mercado... tá bom. Vamos acompanhar outra coisa. Vamos acompanhar, sei lá, Flamengo e Santos, alguma outra coisa, porque isso não tem mais graça.
Joga com quem da Libertadores? Ah, não, pode falar futebol com o corintiano. Não, ainda joga, né? Só não vai nada. Calma lá. Ainda não. Então, ok, convocar, eu não vejo problema nenhum convocar. De verdade, eu não vejo. Paulo, não foi ontem, essa semana? Semana passada. Semana passada eu vejo problema zero. Quarta e quinta-feira. Mas eu queria, assim, um debate que pudesse acrescentar coisas pra gente. Não ficar, o cara lá pega um quadro, aí compara, aí outro vai fazer negócio. É tudo fazer videozinho pra campanha pro ano que vem, pra prefeito ou pra daqui a 4, daqui a 8, sei lá quanto tempo. Então, o debate pra acrescentar, eu sou 100% favorável. Mas não é. Repara que ele vai rodar, vai responder as mesmas coisas, cada um vai fazer a mesma pergunta igual só pra poder pegar o seu corte, fala com o Caio aqui, Caio, ó, corta daqui até aqui, de todos os senadores, e vai, porque, sério, não acrescenta, infelizmente não acrescenta muita coisa. Claro que pode ter uma ou outra frase que vai acabar ajudando, mas se vamos imaginar 4 horas, 3 horas e meia não ajuda em nada. Em meia hora a gente pode pegar alguma coisa, principalmente a parte dele falando no começo, que ele agora tá falando de vários outros BCs, é legal isso. Coisa que a gente não tem acesso. Pô, quem que pensa o BC da Colômbia? Sei lá. Aí numa apresentação dessa ele fala com o cara da Colômbia. Aí mostra. Isso eu acho bem legal. Em vez disso virar um debate, pô, o que você aprendeu com a Colômbia? O que você aprendeu com o Chile? Porque é impossível não aprender nada com um do lado. Ou até mesmo com a Argentina. O que você aprendeu? Faria, não faria? Não, vira aqueles debates infinitos à toa, maluco. Até porque agora, Saravalli, depois da ata de hoje, já algumas sinalizações já foram dadas que não necessariamente precisam ser ditas lá na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Já tem uma sinalização, o mercado já interpretou esse começo de corte de juros, não precisa ficar pegando sinais ali nas entrelinhas de uma fala no Senado, né? E o debate ele acaba querendo tentar ser trazido para a política, para o ambiente político, e não é um debate político. O que a gente fez aqui hoje à tarde foi justamente fazer essa interpretação. Aí cabe cada um ter uma opinião. Eu interpretei dessa forma, acho que vai nesse caminho. Agora, não é um debate político. Acho que pelo contrário. Acho que o mercado vai valorizar, principalmente, a decisão de termos um Banco Central autônomo, independente, né, independente de política, de prazos. E eu acho que basicamente é isso, né? A leitura, quando tivemos vezes anteriores, foi uma reação praticamente neutra e ficou muito mais para um debate de internet, aí, de redes sociais, do que no mercado financeiro, de fato. Então, não vejo nenhuma alteração. Pelo contrário, a minha leitura é justamente essa que eu acabei de falar no primeiro bloco. Já vejo, principalmente o presidente, né, sinalizando, né, lembrando que teve ali um momento de divergência entre algumas opiniões, e o próprio presidente, aí sim, vocês podem ter uma interpretação, o presidente está querendo dar uma ênfase maior para a opinião do Ministério da Fazenda, para o ministro Haddad, aí cada um tem uma interpretação, mas o presidente, já na minha opinião, segundo a ata, já está sinalizando, lembrando que existe uma certa forma de divergência, mas lendo as opiniões, o presidente é um dos que está falando, se continuar essa desinflação, né, abre-se a possibilidade de começarmos esse processo com parcimônia de redução de juros. Então, o próprio presidente já está convencido e ele sinalizou. Essa minha interpretação em relação à própria ata. O que vai mudar em relação a reuniões, sobretudo na CAI, enfim, em outras comissões, não vejo mudanças e o mercado vai interpretar como uma possível mudança. Não, o que vai ter de pau agora é o seguinte, vai cair quanto para você em agosto? Chuta, quanto você acha? Se você tivesse lá, você acha que o BC vai cair quanto? 25 meio? Aí vão ficar, por que não caiu meio? Aí vão marretar o maluco porque não caiu meio. Por causa disso. Se ele cai a meio, vão marretar o doido porque ele não cai um. Mas só que ele, pela aí, tá dizendo ele vai antes da decisão da próxima, né? É pra justificar esse relatório, não é isso? Isso. Então não tem nem queda ainda. Aí vou perguntar, vai cair quanto? Vai cair quanto? Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber o seguinte, Luísa Trajano ligou hoje já pra Robertinho? Depois da ata. 20 vezes, já saiu a ata, mano. Mas o que o Saravalli falou... Eu confundo ata com comunicado várias vezes, sabia? Eu percebi. Várias. Eu paro às vezes pra pessoa ter que falar o que? Ata. Comuniata, fala. Mas o que o Saravalli falou que, de repente, e você também, Cabral, de repente, o mercado
passa para frente, não vai interpretar nada, deixa do jeito que tá, porque pra ver como é que fica? Vai, desculpa, vai. Eu ia perguntar justamente sobre essa movimentação do mercado hoje, para a gente sair um pouco do campo das ilações, Alexandre Cabral, sobre o que o Banco Central vai fazer e partir para um pouco mais concreto, olhando para esse mercado que estava num caminho, numa trajetória de expectativa de alta, de ter, né, um apetite um pouco maior ao risco logo no comecinho da manhã e depois que a Bolsa abriu, a gente já viu que não era bem assim, né? O que foi, Saravalli, na sua opinião? O que pode ter acontecido? O pessoal olhou e falou, pô, dados muito bons, mas hoje não, vou vender tudo. E foi isso que aconteceu. Como é que é? Hoje sim, hoje não. Nossa, tá muito bom, mas como já andou, vamos subir 9 semanas seguidas, vou vender um querequeque aqui, colocar um quelquechose no bolso e vamos que vamos. Colocar o que no bolso? Qualquer coisa, né? Você liga já de São Bernardo, vai que lá é assim, mano. Um francês que ninguém entende. Hein, Saravalli? A minha interpretação ainda continua sendo realização, mas se for dar um peso, acho que o gringo ligou pela manhã, ontem à noite, e falou, ó, vai sair PCA, vai ser bom, vai subir mais um pouquinho, aproveita para socar, colocar lucro no bolso. Para mim principalmente gringo socando, o cara tá ganhando duplamente, ele não tá ganhando Ibovespa, tá ganhando, sempre coloca o câmbio na conta. Você tá ganhando dinheiro pra caramba, mano. E ele falou, vai sair PCA, vai ser bom? Vai ser bom. Pode ser melhor que o esperado? Pode. Não foi tanto assim. Mas ele falou, já coloca a ordem, na abertura já coloca a ordem para vazar. Então talvez o futuro ali não tenha pegado, mas quando veio à vista, veio socando e, de novo, não é nada forte, não está vazando do Brasil. Tá falando assim, coloca no bolso aí. Eu estava com 10, agora eu tenho 20, esse lucro, essa diferença, pode devolver para cá que é meu esse lucro. E o que eu vou fazer amanhã? Para amanhã? Eu vou pegar o seguinte, né? Dar um trabalho de 10 minutos no começo e depois é só arrastar a célula. Eu vou pegar o seguinte, gringo entrando em qualquer dia desse ano e saindo hoje. No caso, saindo amanhã. Quanto ele estaria ganhando em dólares e em reais? Eu acho que a maioria dos pregões vai ser vitória. Acho que ele ganhou uma grana, maluco. Ganhou uma grana boa. E continua desovando o Brasil, tá? Mas não é que ele desovar, o mundo acabou, oh meu Deus, acabou. PetroN, vamos trabalhar junto? Ah não, eu já achei. PetroN, volume 287 milhões. Merrill Lynch, Morgan City, UBS somado, estão vendendo 120. Então eles vendem 40% do mercado, está na venda na mão deles. É sangria desandada? Eu acho que não. PetroPN, que mais vende é Guide, local, C6, local. Depois os dois Morgans e a Goldman, que vai me dar 20, 40, 70 milhões de 1 bi 170. Então, nada demais. A Vale e a Goldman não para nunca na vida. A Goldman é a segunda maior vendedora, agora a primeira é a Necton. E quem tá comprando é o JP Morgan, maluco. JP Morgan, a partir de 1h10 da tarde, a reta fez assim, ó. Voo! O que eles souberam não, né? Pelo amor de Deus, desculpa. O que eles viram aí a mais dessa ordem? Então tem gringo vendendo Petro, comprando Vale, nada tão absurdo. E um outro detalhe, a curva de juros de hoje de manhã, eu montei ela meio-dia e estou remontando ela agora. Meio-dia falava em 12 no final do ano, agora fala em 11,75. Então o mercado antes dizia 25 e 3,5. Agora fala 25, 2,5 e uma de 7,5 lá em dezembro. Eu não vejo problema nenhum se for isso também, não. Acho que não assusta nem alegria nem tristeza essa última, em vez de ser meio 7,5. O único problema é que se ela for 7,5, o mercado vai cobrar 7,5 em fevereiro e março. Uhum. Então ele tem que tomar cuidado se tomar esse tipo de decisão mesmo, né? Mas mesmo assim, 11,75 ainda é juros demais, meu Deus. Não é pouco, não. É muito juros. É muita coisa. Ô, Cabral e Saravalli, vamos mudar um pouquinho de assunto, até porque também tem bastante impacto no mercado financeiro. Só para terminar, que o Banco Central conseguiu
convencer talvez um dos maiores pessimistas, que era o Ettore. O Ettore, né? Então, já convenceu o maior pessimista, agora é só acelerar essa queda aí. Se convenceu um dos pessimistas, que dirá dos otimistas? Já carregou no colo. Mas vamos voltar trocando de assunto. Vamos trocar de assunto. Também, claro, dentro do mercado, que a gente falou no comecinho aqui da nossa edição do BMC Market, sobre a oferta da Localiza, né, que precificou o preço, né, das ações, R$ 66,64, levantando 4,5 bi. E aí, uma pergunta, desculpa te cortar. Já fez ou ela está querendo? Tá fazendo. Já captou? Já saiu o preço. Já saiu o preço. Então já está certo esses 4 bi. 4,5. R$ 66,64, 60 milhões de ações. E aí, preço convergiu, né? Agora R$ 66,10 basicamente. Ação de Localiza caindo 2% agora, que abriu lá nos R$ 67. Até uma informação que eu não tenho, essa é uma informação relativamente difícil de obter, mas a gente consegue, pelo menos, né, conversando com corretoras, precisa entender o tamanho do apetite do gringo dessa oferta. Então, até às vezes a gente vê gringo saindo da posição à vista, o gringo está vendendo. Às vezes ele está vendendo ali pontualmente até para sair, entrar numa oferta dessa. Como é uma empresa de gringo, né, você vê que múltiplos muito altos, o gringo adora a Localiza, pode ser um movimento também pontual de realização para fazer caixa para entrar para a oferta. Então, se tivermos essa informação, a gente passa aqui para vocês um pouco como é que foi a qualidade desse book. Que você vai ter quando sair o TRI a distribuição societária, mas se for abaixo de 5 vira outros, né? Você não consegue saber se é gringo ou local. Mas são duas ofertas, né? Além da Petro ontem, mais uma oferta bilionária, não só mostrando apetite de risco, mas mostrando apetite a Brasil. E são duas ofertas de gringo, né? Se for a única oferta do mês, você pega a Ambima depois. Investimento em ações, captação de IPO e follow-on de ações. O local gringo diz até a região do mundo. Se é África, se é Ásia. Eu só não sei qual é o delay, mas a Ambima diz depois. Petro foi lá fora, né? Foi lá fora. Foi renda fixa, né? Então, talvez. Você viu a demanda? 5 bi. De Petro foi. Aí saiu 250 de 7 para 6,625. Devia ter colocado uns 4 já, né? Porque às vezes não tem o que fazer com a grana também, né? A Petrobras sempre tem. Lembra? Uma empresa uma coisa que eu aprendi lá no começo, quando eu estava fazendo o curso de análise fundamentalista. Uma empresa com excesso de caixa é banco. Banco você aplica no CDB. Você não precisa aplicar na Vale para ela ter muito caixa. Senão ela vira CDI. Ficou na minha cabeça assim... final dos anos 90, quando eu tive essa aula. A não ser em recessão, doença, alguma coisa, ela está passando a crise. Em período de bonança, para que muito caixa na Vale? No Itaú é caixa, né? Mas na Vale ou, sei lá, na Localiza. O objetivo dela é vender carro e alugar, e não CDI, né? Na dúvida, a Localiza, ela transforma em carro, né? Sim. E é justamente isso. A Localiza vai ampliar a frota, desenvolver... E deixar o caixa parado. Porque aí o caixa parado, o que acontece? As empresas não têm CDI, né? Ela tem imposto de renda. Então nunca consegue dar o CDI no caixa de uma empresa. Sempre no net vai perder dinheiro. Então é melhor, se ela tem um carro para comprar, ela compra, é melhor comprar carro do que deixar no caixa. Aí eu faço uma pergunta, tem tempo ainda? 1 minuto. Então 20 segundos conta 40. Que setor pode se favorecer com essa decisão da Localiza? Entendeu minha pergunta? Sei lá, algum setor random, eu sei que deu o caso. Só para poder dar um exemplo. Localiza com 4 bi não é o caso bom para Randon, porque Randon vai vender mais carroceria para Localiza. Eu sei que esse exemplo não encaixa, mas tem alguma empresa que pode se dar bem, que tem ação em bolsa no Brasil? É relativamente pequeno, né? Por mais que o volume seja grande, mas a gente tem autopeças, né, no Brasil. Que aí seria a recomposição da frota, né? O Mali Metal Leve, que a gente citou aqui, que
A Tupi não, a Tupi é mais pesado, né? Mas acho que principalmente Marra e Taulep. De repente uma Tegma para logística. Transportar. Né? Entendeu? O negócio que isso vai gerar... A Tegma é só lá no sul, né? E sai da Volkswagen, mas também não é tanta coisa. Tem algumas poucas autopeças. Porque minha dúvida é que esse 4B vai para o mercado, mas vai para Volkswagen, para Fiat, para, sei lá, para Ford... Pô, isso é uma gota no mundo, não muda nenhum balanço, entendeu? Eu posso trazer até aqui, mas as locadoras geralmente elas não compram de todo mundo. Ela prefere concentrar a sua compra e comprar de 2, 3, 4 fornecedores, porque dela consegue, por exemplo, ter um market share absurdo e conseguir um desconto maior. Então ela não pulveriza muito, né? Então ela prefere concentrar. Geralmente cada locadora tem um fornecedor forte. Então, vou chutar aqui, depois eu trago essa informação. Então, exemplo, Localiza tem a Volks, por exemplo. A Movida, a compra da Renault, mais a concentração. Isso melhora muito. Barateia, né, o custo. Então, às vezes, não é conta de 1 para 1, porque ela fica tão grande na montadora que ela consegue um desconto maior, né, comprando mais veículos. Tipo, você me dá um mês de fabricação, sonho. Fecha a fábrica para mim. Senhores, um minutinho para o nosso derradeiro adeus dessa terça-feira. 30 segundos para cada um dar o destaque final, por gentileza. Vamos lá, começando com o Marcos Saravalli. Não falamos, mas, pessoal, vamos comentar depois também sobre Plano Safra. Rapidamente, aqui também sobre a parte ali que a gente falou sobre a Kepler. A gente tem mais ou menos ali quase 7 bilhões de reais somente destinados ali para a armazenagem. Não é 100% que vai para a Kepler, nem para o setor dela, tem uma parte de infraestrutura, obra civil grande. Mas se eu entender que são metade, que são 3 bilhões ali de reais, a gente está falando talvez de 1 ano, 2 anos de faturamento da Kepler, né? E também não vai ser 100% destinado para a Kepler, mas para vocês entenderem o tamanho de financiamento. A gente comentou pouco, acho que até o mercado num dia de realização de lucros, mas com certeza esse vai continuar sendo o assunto do setor ao longo das próximas semanas. E exploraremos Alexandre Cabral. Daquele nosso tique que eu fiquei olhando para o alto para tentar entender... um rosinha, então, resumindo, a ata, parei para respirar, é muito mais azul do que rosa. Então, notícia boa da ata, notícia boa do Focus, predominante, sempre tem algum problema. Mas, por enquanto, predominando queda de juros em agosto. Mas, assim, para mim, dificilmente isso volta atrás, a não ser que comece a surgir mais rosas no meio do caminho. É isso aí. E se não for um mar de rosas, o Banco Central não cai o juro. Valeu, gente! A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui conosco no nosso BMC Market. A gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde com muito mais informações do mercado financeiro. Você fica agora com o closing, fechando o mercado. Eu volto amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.